1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que coisa linda. Leia de novo comigo esse versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. A gente aprende nesse versículo verdades tão fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor. Onde Paulo, nessa carta, de maneira tão sincera, ele compartilhando com a igreja de Corinto, a gente observa nessas palavras a convicção que ele tinha a respeito da obra da graça na sua vida, da obra de Deus na vida dele, através da graça. A gente entende aqui com essa primeira parte do versículo, mas pela graça de Deus sou o que sou. A gente aprende que a graça de Deus, ela nos dá uma vida completamente nova. Aqui você entende a profundidade do poder da graça, porque não importa como foi o seu passado, a graça te dá uma vida completamente nova. Paulo, ele declara essas palavras ao reconhecer a graça de Deus na vida dele, porque ele antes foi alguém que perseguiu a igreja, e perseguindo a igreja, consequentemente ele estava perseguindo o próprio Deus, ao ponto que quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo entende que é pela graça de Deus que ele está vivendo tudo que ele estava vivendo, a ponto dele, de alguém que perseguia a igreja, perseguia o Senhor, se tornou um dos apóstolos do Senhor Jesus, um dos chamados e escolhidos para pregar o Evangelho, para expandir, espalhar a mensagem da cruz, das boas novas do Senhor Jesus nas nossas vidas, para toda a humanidade. E ele diz: olha, eu era isso, eu era alguém que perseguia, ao ponto que eu também não me considero digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Entenda o que o Senhor está falando com você essa noite. Não importa como foi o seu passado, não importa o que você fez ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não importa. Não importa como foi a sua semana passada, uma vez que você está em Cristo, pela graça de Deus, o Senhor, Ele vai te colocar dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O propósito de Deus é sempre nos trazer de volta à origem, ao seu plano inicial, aquilo que o próprio Deus escreveu para cada um de nós. Ele escreveu um plano, um projeto para as nossas vidas. O Salmo 139 diz que todos os seus dias estão escritos antes de sermos ainda formados. O Senhor planejou, e pela graça de Deus, o que eu e você fizemos de errado, devido à influência do pecado na nossa vida, tudo aquilo que, se fôssemos colocar na balança, se Deus não aplicasse a graça dele, nos levaria para a punição eterna. Mas a graça veio para nos dar uma vida completamente nova. Por isso nós declaramos: eu nasci de novo. É por isso você crê no Senhor Jesus, e você é batizado, você morre a sua velha vida e nasce com uma nova vida completamente nova, onde todo o passado é apagado,
E Paulo reconheceu isso, e o Senhor quer que você reconheça isso. Não deixe que nada nem ninguém venha te acusar do que você fez no passado. Imagina quantos não poderiam chegar para Paulo: o que você pensa que é? Você antes perseguia, você invadia casas, pegava cristãos, os prendia, mandava para serem presos e para serem mortos, consentiu com a morte de outros, e agora vem pregar? Meu irmão, eu não sei nem te explicar. É isso que você deve responder. Eu não sei te explicar, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus. Eu tenho certeza que isso se aplica a todos nós aqui. Cada vez, quando eu venho meditando na minha vida mesmo, tudo que eu tenho vivido, ainda que fui alguém que, como a gente costuma dizer, nasci num berço evangélico, nasci numa família cristã, já fui ensinado dentro dos princípios bíblicos, mas chegou um momento na minha vida que eu tomei a decisão por consciência própria, escolhi também descer as águas, ser batizado, com meus 14, 15 anos, e desde então, sempre me sujeitando à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vivendo coisas maravilhosas, experiências maravilhosas, que eu também me encontro numa posição como Paulo, não me encontro nem digno, nem sequer mereço tudo que eu tenho vivido. Alguns podem até pensar, mas poxa, né, o pastor Isaac, o Isaquinho, como os que me conhecem há mais tempo sabem, ele, meu irmão, não sei, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus, Ele me deu uma nova vida, Ele planejou os dias da minha vida, e simplesmente eu decidi aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Tudo que Ele tinha planejado para mim, eu renuncio a minha velha vida, eu renuncio os meus planos, os meus sonhos, para viver o que Deus tem para mim. Ele promete: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, a gente aprende aqui nesse versículo, Paulo dizendo: pela graça de Deus sou o que sou. E ele diz: e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente que ele compreendia, e que eu e você devemos compreender, essa obra completa da graça. Porque a graça não simplesmente perdoa os nossos pecados, remove os nossos pecados através do sangue de Jesus, mas ela nos coloca para viver os planos de Deus perfeitos para nós. Se a gente analisa o próprio trecho bíblico que a gente mais conhece como afirmação da nossa salvação, Efésios 2, versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 10, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Basta você crer em Jesus, que é o Senhor, o Filho de Deus, que morreu na cruz por você. Ele te perdoa os seus pecados, você é salvo pela graça. E a palavra continua: não por obras, para que ninguém se glorie. Deixando bem claro, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, por mérito nosso, pelas nossas habilidades. Não, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha a pensar: não, eu mereço a salvação, eu mereço ir para o céu, eu sou bonzinho. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Não, eu sou bonzinho. Mas você crê em Jesus? Porque a salvação é pela fé, pela graça, por meio da fé. Então a graça, ela é essa porta de entrada. Mas Paulo vai deixando claro para nós a obra completa da graça. Somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então aqui a gente entende a obra completa da graça. Eu e você não fomos salvos, não somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas bondades, pelas nossas boas obras, pelas práticas de boas obras. Não, somos salvos pela graça. Mas entendemos que, uma vez que recebemos a graça, ela não nos deixa no mesmo estado como éramos. Por quê? Porque o Senhor preparou para nós boas obras, para que as praticássemos. E elas Ele planejou para nós, de antemão. Então o que a gente entende é que nós somos salvos pela graça, mas com o propósito de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo ele diz: a graça para comigo não foi inútil. E quantos de maneira enganosa, equivocada, banalizam a graça, fazendo com que ela se torne inútil e em vão, como algumas versões da Bíblia diz. Porque você é salvo pela graça, e depois você acha que você vai continuar com a sua velha vida, não vai fazer aquilo que Deus tem para você. Se partimos para essa linha de raciocínio, a graça é inútil para conosco, a graça é em vão. Recebeu a graça, o perdão de seus pecados, e acha que para por aí? Não. Paulo falou: eu fui e fiz tudo, a graça para comigo não foi inútil. Eu trabalhei, eu dei o fruto daquilo que Deus semeou na minha vida. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Aleluia. A graça ela vai gerar esse novo comportamento, essa mudança nas nossas vidas. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, versículo 12, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então a graça, ela nos salva. Nós somos salvos pela graça. Pela graça eu sou o que sou. Eu era um, agora eu sou outro. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Porém pela graça ainda a graça para comigo não foi inútil, não foi em vão. Por quê? Porque eu trabalhei, eu dei o fruto, eu pratiquei as boas obras que Deus de antemão preparou para mim. Deus preparou boas obras, Deus preparou planos, trabalhos maravilhosos para você, para a sua vida, de antemão, antes de você ser criado. E a graça veio para te reposicionar, te recolocar nesse lugar, onde você tem de volta a capacidade, que vem de Deus, para exercer essas boas obras. A graça ela nos ensina, a graça nos dá essa nova vida, nova conduta. E eu creio, olhando aqui para cada um de vocês aqui essa noite, para cada um de nós, Deus tem obras maravilhosas para realizar através de você. Fala para o seu irmão, encoraja o seu irmão, sua irmã. Deus tem grandes obras para realizar através da sua vida. Fala para o seu vizinho, Deus tem grandes obras. Entenda, o Pai te amou, enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por você, e pela graça você é salvo. Agora pela graça, não deixe que a graça se torne algo inútil e em vão na sua vida, achando que ela não pode produzir mais nada na sua vida a não ser o perdão dos pecados. Não, ela tem muito para exercer em você, te ensinando uma nova vida, nova conduta, e você ser usado no seu trabalho. Eu creio Deus colocar pessoas aqui em posições de destaque na sua empresa, no seu trabalho, na sua carreira profissional, no seu meio entre profissionais, mas não é sem propósito que Deus vai fazer isso. Isso é algo que Deus determinou antes, de antemão, na sua vida, mas porque faz parte dos planos dele, para que você seja a luz neste lugar.
Nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Para quê? Em Mateus capítulo 5 diz, para realizarmos as boas obras, para que, e diz o Senhor Jesus ensinando os discípulos, fala, então, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Todas essas boas obras, tudo que Deus planejou de antemão para mim e para você, foi porque nós realizássemos tudo isso diante dos homens, não para a gente se aparecer, mas para que o Pai seja glorificado. E eu declaro na sua vida, o Pai será grandemente glorificado na sua vida, através da sua vida, de obras que Deus planejou para você. Ele está te despertando para viver tudo isso que Ele tem para você. E agora a gente entende mais uma convicção em Paulo. Ele diz, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Como é bom ter essa convicção. Que você tenha essa convicção na sua vida. Porque assim como eu profetizei, na vida de muitos aqui, Deus vai te colocar em posição de destaque. Mas se você em algum momento começar a achar que você alcançou essa posição por mérito seu, aí é o caminho perigoso. Quando Deus começa a te colocar em posição de influência, de destaque, onde pessoas olham para você como referência, olham para você como alguém que serve de exemplo, e se você acha que chegou ali por mérito seu, Paulo, ele declara, eu trabalhei mais do que todos eles. Parece até que você percebe algo de soberba nele, mas ele já deixa bem claro, contudo, não eu. Calma, tudo que eu fiz não fui eu. Foi o quê? Mas a graça de Deus comigo. E Paulo verdadeiramente foi, talvez por ser um pouco mais jovem do que os demais discípulos, viajou muito, pregou por muitos lugares, muitas cidades, abriu muitas igrejas, realizou muito que muitos pregadores, pastores, olham para a vida de Paulo e falam, nossa, ele é uma referência. Como eu gostaria de ser como Paulo, fazer o que Paulo fez. Mas se a gente esquecer, não, mas não era Paulo, ele mesmo deixa claro, não eu, mas a graça de Deus comigo. Diante de tantas revelações, diante de tanta responsabilidade, a palavra de Deus diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais realizamos nas mãos de Deus, como instrumento nas mãos de Deus, quanto mais destaque, quanto mais influência, maior será a cobrança, porque o peso é maior, de influenciar para o bem ou para o mal. Por isso que é importante a gente ter essa proteção no nosso coração e na nossa mente. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Oh, aleluia. Essa convicção te protege. Ela vai te proteger, e eu estou declarando isso de maneira profética na sua vida, diante de tudo que Deus quer realizar na sua vida. Eu declaro sobre você. Mas entenda, já comece a aceitar isso desde agora. Não eu. Não eu. Quando você faz algo bom, recebe elogios. Entenda, não, mas não sou eu, é a graça de Deus comigo. Aleluia. Fala para o seu vizinho, não eu, não sou eu, não fui eu, mas é a graça de Deus comigo. E Deus, Ele é maravilhoso, que Ele vai deixando isso muito claro para nós, para nos guardar e nos proteger. Aleluia. Eu vivendo aqui, tudo que a gente está vivendo aqui como igreja, a igreja central, tudo que a gente está vivendo hoje, mas eu aqui pela graça de Deus, coisas que o Senhor tem revelado ao meu coração e o que a gente tem trabalhado, eu com os pastores e toda a liderança,
com uma grande expectativa, uma confiança em Deus de tantas coisas boas e maravilhosas que estão por vir para as nossas vidas, para você, para mim, para a nossa igreja. Eu olho para tudo isso, analiso tudo isso e falo, puxa, seguramente não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. Eu de mim mesmo não poderia fazer nem metade, talvez nem 1/10 do que a gente está vivendo, do que a gente tem para viver, mas é a graça de Deus comigo. Eu sou infinitamente grato a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada líder de departamento de ministério, cada voluntário, cada pastor, porque eu tenho entendido isso, não sou eu, é a graça de Deus comigo. Por mais que a gente possa muitas vezes admirar alguém, mas nunca pense, não é na minha força, não sou eu, é a graça de Deus comigo. Eu tenho essa convicção, então sempre seja grato a Deus pelo que a gente está vivendo, mas nunca pense que isso é graças ao pastor Isaac, não, é graças à graça de Deus conosco. Se não fosse Ele conosco, onde estaríamos nós? Aonde Deus vai te levar, nunca se engane, é a graça dEle com você. As pessoas que você vai alcançar através do que Deus vai fazer na sua vida, nunca pense que é você, é a graça de Deus com você. Paulo foi alguém que teve uma grande revelação. Em 2 Coríntios 12:9, ele declara que diante dessa grande revelação, o Senhor permitiu que ele tivesse um espinho na carne. Ele diz que era um mensageiro de Satanás, uma perturbação na vida dele. E 3 vezes ele clamou ao Senhor para que tirasse isso, e Deus falou, não, é melhor que isso fique. Ele entende, devido à grandeza das revelações que eu recebi, me foi dado esse espinho na carne. E quando ele pedia para Deus remover, o versículo 9, a resposta de Deus, ele dizendo, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Porque quando a gente é fraco, é quando você está tendo esse entendimento, né? Não sou eu mesmo, eu não poderia. E esse é o lugar onde o poder de Deus repousa sobre nós, onde Deus pode agir, onde cai a nossa força e vem a força que vem do alto, vem de Deus. E por isso Deus fala, a minha graça te basta, Paulo. Deus está falando para você aqui essa noite, a graça dele te basta. Você foi salvo pela graça, permanece na graça para que ela não seja inútil, não seja em vão na sua vida. E entende que tudo que Deus vai fazer, ainda que está por vir, que Ele vai fazer na sua vida, no seu futuro, não vai ser você, mas vai ser a graça de Deus com você. E aí você tem essa convicção, a graça de Deus me basta. Eu só precisei da graça para ser salvo. Eu só preciso da graça para ser transformado. Eu só preciso da graça para fazer tudo o que Deus tem para fazer através da minha vida. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você essa noite? Aleluia. Por isso eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Porque quando a gente acha que tá bom, você começa a se gloriar, aí é a hora que o Senhor tem que humilhar. A palavra diz, o Senhor se opõe aos orgulhosos, quando vem soberba e orgulho. Não, mas a palavra então deixa a maneira correta de se gloriar. Glorie-se nas suas fraquezas. Você encontrou uma limitação na sua vida? Glorie-se nessa limitação. E entenda, até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu não consigo, mas a graça de Deus comigo vai me levar para o lugar onde Ele prometeu para mim. Aleluia, você entende isso? Quem tem grandes promessas de Deus na sua vida? Aleluia. Quem se sente incapaz de realizar essas promessas? Eu me sinto. Glória a Deus, então se glorie nisso. Porque o Pai vai ser glorificado na sua vida, você entendendo. Até aqui eu consigo, daqui em diante eu não consigo. Mas a graça de Deus comigo vai me levar. Eu vou fazer tudo que o Pai planejou para mim. Tudo que Ele escreveu, aleluia. Tudo que Ele planejou de antemão para que eu realizasse boas obras.
obediência aos mandamentos do Senhor, amar o inimigo, perdoar alguém que te ofendeu de maneira tão forte. Tudo isso são essas boas obras que o Pai preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Jesus fala: se você amar quem te ama, que diferença vai fazer? Até os do mundo fazem isso, os ímpios fazem isso. Então, se você amar quem te ama, você não está brilhando a luz de Jesus diante dos homens. Mas a hora que você amar o seu inimigo, amar aquele que te feriu e perdoar, aí você está brilhando a luz de Jesus que habita em você, e o Pai vai ser glorificado. Mas você não vai fazer isso na sua força, na sua habilidade. Você vai fazer, por quê? Porque a graça de Deus está com você. É a graça, sempre foi, é e sempre será. Em Gálatas 2, versículo 16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui esse texto você vai ver comigo que trata também das etapas onde a graça age na nossa vida. Sabemos então que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Ninguém é salvo pela prática da lei, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Porém, para que possamos depois praticar boas obras. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E olha que Paulo como que conclui o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aleluia. Em João capítulo 1, versículo 16, versículo 17, a palavra diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, Ele é a personificação da graça de Deus. E Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Por isso Paulo declara: olha, eu fiz tanta coisa, eu fiz mais do que todos os outros apóstolos, viajei muito, preguei muito, abri muitas igrejas, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele entende, sempre foi Jesus comigo, sempre foi Deus comigo. E ele entendeu, para que isso pudesse acontecer, ele precisava verdadeiramente morrer a velha vida. E ele declara: já fui crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que muitos de vocês aqui, muitos de nós aqui, queremos viver tudo que Deus tem para nós. Nós oramos por isso, pedimos por isso, cantamos isso. Temos essa esperança, o Pai tem planos maravilhosos para nós. E Ele quer que você viva tudo isso, e você também quer. E o que o Pai está dizendo para você é: jamais pense que você vai viver tudo isso por causa da sua força, por causa da sua habilidade. Não, tudo que você tem precisa ir para a cruz. Tudo que você é precisa ir para a cruz. Já fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou realizar, vou viver tudo que Deus tem para mim. Contudo, não será eu, mas será a graça de Deus comigo. O que seria de nós sem a graça? O que seria de mim sem a graça do Senhor? O que seria de você? Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, colocar diante do altar do Senhor nessa noite. Eu sei que o Pai tem
tem revelado para você os planos dele na sua vida, as vontades dele para você. E você quer viver tudo isso, mas o Pai está te alertando aqui essa noite: meu filho, a minha graça te basta. Pare de querer fazer isso tudo na sua força. Se a gente começou a nossa caminhada com Jesus pela graça, por que agora queremos continuar a nossa caminhada pela nossa força? É pela graça. Eu não sou nada, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus cheguei até aqui. Pela graça de Deus você chegou até aqui. E a graça de Deus na sua vida, eu declaro, não será em vão, não será inútil. Vai te levar para praticar as boas obras, para viver tudo que Ele tem para você. Em terceiro lugar, você vai entender que sempre foi e sempre será a graça de Deus com você. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou a trabalhar em você, Ele está trabalhando e Ele vai continuar trabalhando, para que o Pai seja glorificado. Oh, aleluia. Eu declaro na vida de todos aqui essa noite, ó Pai amado, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Queremos nessa noite, Senhor, nos gloriar, Pai, como a Tua palavra diz. Nos gloriar, Senhor, na nossa fraqueza. Quando enxergamos, entendemos que não somos nada, que não somos capazes, Senhor, de realizar, de fazer nada, Senhor, na nossa força. Nós entendemos que tudo que fazemos, tudo que estamos vivendo, é a graça conosco, é a Tua graça, Senhor, conosco. Ó Pai amado, eu declaro, Senhor, na vida de todos aqui, Senhor, essa noite, que sejamos alinhados, Senhor, com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, nas nossas vidas, para vivermos, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Oh Espírito Santo de Deus, remove, Senhor, toda semente de soberba, de orgulho, Pai, dos nossos corações. Remove, Senhor, em nome de Jesus, toda semente, Pai, de esforço próprio, todo engano, Senhor, todo equívoco, Pai, de queremos Te agradar, Senhor, pela nossa performance. Não, porque o Senhor já nos amou. Tua palavra diz, o Senhor demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos ama, enviou o seu Filho para morrer por nós. A graça, Senhor, mas queremos viver respondendo a essa graça, de maneira que ela não seja em vão, não seja inútil na nossa vida. E que entendemos, Senhor, por onde andarmos, o que fizermos, Senhor, é graças à Tua presença conosco, ao Senhor Jesus conosco, a graça conosco.